irmãos poderem se assentar. Glória a Deus. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus me concede de mais uma vez estar aqui com os irmãos, podendo adorar o seu santo, maravilhoso e bendito nome, neste culto tão especial, numa quinta-feira típica para o Rio de Janeiro, pouco chuvosa, frio, os padrões carioca, mas você rompeu e você está aqui na casa de Deus, adorando a Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o nosso pastor aqui, pastor Natanael, sua esposa, pastora Késia, todos os irmãos, toda a sua casa, em nome de Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estamos em uma campanha e ela tem um tema, e eu vou tomar por base, glória ao Senhor, o texto, acredito, o texto proposto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quantos encontraram, digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz o seguinte, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, toda a igreja, somente a parte A, e todos foram cheios. Amém. Queridos irmãos, se você quiser e puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Tudo que eu vou falar está escrito aí. O texto sagrado fala-nos sobre um grande marco, não só para a igreja, um marco do céu para a igreja, talvez. Nesse dia, o Espírito do Senhor desceu sobre os irmãos e ali talvez estava iniciando de fato, ou o que faltava para a igreja do Senhor dar prosseguimento às obras de Cristo na terra. E baseado no tema que vocês estão, que é "E todos foram cheios do Espírito", eu acho que para ser cheio não é só uma escolha pessoal. Paulo, inclusive, ele dá isso como se fosse um mandamento. Não vos embriagueis com vinho do que há contenda, mas enchei-vos. É um imperativo. E se você for ler, inclusive é um segredo deixado pelo próprio Cristo para a sua igreja antes dele partir para os céus. E aí existem alguns pontos interessantes que eu gostaria de acompanhar com os irmãos, e eu acredito que pode ser bênção para a sua vida como um todo. No capítulo 1, versículo 1, o texto começa dizendo: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E ele fez, irmãos, ele fez muita coisa. Quando Cristo estava na terra, ele não parava nem no dia de sábado, que era o dia do descanso. Um dia ele curou alguém no dia de sábado e os principais foram até ele. Mas é sábado, é dia de descanso, o senhor está trabalhando? Pois é, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus, ele fez muita coisa. Ele curou os cegos, ele andou sobre o mar, ele multiplicou pães em peixes, atravessou parede. Jesus, quando ele estava em algumas cidades, diz a Bíblia que cidades inteiras foram curadas, porque o texto é claro em dizer que Jesus curou a todos. Jesus, um dia, João, inclusive, querendo saber se ele era realmente o Messias, mandou seus discípulos perguntarem para Jesus: mestre, é tu mesmo aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar por outros? Jesus pega alguns coxos, alguns leprosos e cura todos, e aí ele diz: vai lá e digam para João que vocês não só ouviram, mas o que vocês acabaram de ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e o reino de Deus é anunciado a todos os povos. Ele fez muita coisa. Mas não só fez, ele também ensinou muitas coisas. Ele ensinou, inclusive, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Ele ensinou que se alguém te ferir uma face, você deve dar outra face. Ele te ensinou, inclusive, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai lá com ele e caminha 2. Ele não só fez, mas também ensinou muita coisa. E aí vem o versículo 2. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera.
Tudo na vida de Cristo foi guiado e direcionado pelo Espírito. O Espírito estava presente quando ele emergiu das águas no Rio Jordão, e o Espírito veio na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito estava com ele quando o Senhor o conduziu para o deserto para ser tentado pelo mal. Tanto que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto. Foi o Espírito que estava lá com ele. Ele venceu as tentações por causa da presença do Espírito. Ele vai fazer milagres, ele vai desenvolver seu ministério, porque está debaixo da unção do Espírito. E aí a Bíblia diz, ele dá mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Mas vamos com calma. Depois de ter padecido, se apresentou vivo. Isso daqui é um segredo que só quem é cheio do Espírito consegue entender. Isso daqui é um segredo que só quem é cheio do Espírito consegue. Depois de ter padecido, depois dos açoites, depois da crucificação, depois de ter sido cuspido, de ter sido caluniado, de ter sido levado para o sinédrio, ele padeceu tanto, e a Bíblia diz que depois de haver padecido, se apresentou vivo. E isso daqui é um segredo para a nossa vida também. Primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja, que nenhum padecer será para sempre. Nenhum padecer será eterno. As dores, elas têm prazos de validade para terminar. As lágrimas não serão para sempre. Os açoites não serão para sempre. A via dolorosa não será para sempre. Existe um depois de padecer. Ele padece, mas depois de padecer. E aí está o maior segredo da vida cristã. A raiva do inferno não é por causa da casa que você tem, não é por causa do dinheiro que você tem na sua conta bancária. A raiva do inferno é que o pau está quebrando, mas você está na fé, adorando a Deus do mesmo jeito, cultuando do mesmo jeito, frequentando do mesmo jeito, porque você sabe que existe um depois. E o que acontece no depois? Depois de ter padecido, ele se apresentou vivo. Talvez o inferno pensava que o padecer seria o final. Talvez o inferno pensava que no padecer seria o término do ministério dele. Mas depois de padecer, ele se apresenta vivo, com muitas e infalíveis provas. E é por isso que você tem motivos para adorar a Deus essa noite. Você pode estar padecendo o que for, mas você ainda está vivo. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Você tem promessas de Deus na vida? Você já recebeu promessas de Deus? Até o ser cheio também é uma promessa. Agora, o que eu tenho que fazer para ver o cumprimento dessas promessas? Está aí no versículo: determinou-lhes, não se ausentem de Jerusalém. Não é algo que seja possível. Se você quiser, não saia. Está na tua mão a escolha, se você quiser continuar ou não. Não, é uma determinação. Não se ausentem de Jerusalém. Só que se a gente falar de Jerusalém hoje, alegra muita gente ficar em Jerusalém. Só que nesse contexto aqui, Jerusalém não é um lugar confortável. Muito pelo contrário, Jerusalém é um lugar hostil. Jerusalém, Jesus Cristo, quando está chegando em Jerusalém, ele chora, se lamenta de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejam todos os que te são enviados. Jerusalém é lugar de morte. Jerusalém é cemitério de profetas. Jerusalém é onde está o governo de Roma dominando a região. Jerusalém é um lugar onde o sacerdócio está corrompido. Jerusalém vive uma degradação espiritual, eclesiástica, sociológica, moral. Só que Jesus Cristo está dizendo: permanece em Jerusalém. Você quer ver cumprimentos de promessa? Obedeça a voz do Espírito. Às vezes Deus nos manda ir, mas tem horas que Deus nos manda ficar em Jerusalém.
E aí mora o problema. Às vezes você quer correr quando Deus está mandando você andar. Às vezes você quer partir quando o Espírito está mandando você ficar. Mas o segredo aí está: ficai em Jerusalém. O lugar pode não ser confortável. O lugar pode não trazer boas recordações. Mas ficar em Jerusalém, porque eu tenho um mistério contigo, é aí. Onde todo mundo morre, é onde o meu Espírito vai descer e vai te dar vida. Eu não preciso de lugares favoráveis para cumprir minhas promessas. Eu não preciso de situações confortáveis para cumprir os meus desígnios. Ficar em Jerusalém. Mas não é confortável. Jerusalém não é um bom lugar, mas não tem problema. A diferença não é o lugar, mas é a minha presença, é o meu Espírito. Ficar em Jerusalém. Mas ficar onde? Ficar até quando? Até que, e é isso que o Espírito quer nos ensinar também. Você precisa buscar, até que, permaneça até que, insista até que, ore até que, clame até que, persevere até que. Qual é o limite? É até ser cheio, é até ver o cumprimento de uma promessa. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aí vem o versículo de número 5, versículo 4 ainda. Mas esperem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E aí, se você tem promessas de Deus para a sua vida, você precisa entender quem é que fez a promessa. A promessa não vem de homens. A promessa não vem de um profeta comum. A promessa vem do Pai. Vocês ouviram? Foi de mim. Foi eu que compartilhei com vocês. E continuando, versículo 5, pois na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito. E aí ele vai dizer o tempo, não muito depois desses dias. E aí versículo 6, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Parece que Jesus olha para eles e diz: vocês não estão entendendo nada. Eu estou falando de poder, eu estou falando de graça, eu estou falando de Espírito. E vocês estão preocupados com o governo romano. Vocês estão preocupados com o trono de Israel. Se é agora que Roma vai ser deposto, ou se é agora que eu vou restaurar o trono. Aí Jesus vai responder no versículo 7. Não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude. Talvez não seja agora que eu vou mudar o cenário do jeito que você quer, mas recebereis a virtude. Talvez não seja agora que o carro vai vir, que a casa vai vir, talvez não seja agora que a porta do concurso vai se abrir, mas não tem problema, enquanto ela não se abre, mas recebereis a virtude do Espírito. As coisas que você tanto anseia, talvez não aconteça neste tempo, talvez não aconteça agora, mas ao invés de fazer aquilo que você quer, enquanto não acontece, eu te revisto do meu Espírito, mas recebereis a virtude do Espírito. E é pela virtude do Espírito que a gente suporta. É pela virtude do Espírito que a gente caminha mais um pouco. O que te trouxe aqui essa noite de hoje, numa noite fria como essa, é a virtude do Espírito. O que não te faz voltar atrás é a virtude do Espírito. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É por isso que o diabo não entende. Como é que pode? Ele sofre tanto, ela sofre tanto, mas continua na presença. É por causa da virtude do Espírito. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Você tem a virtude do Espírito sobre a tua vida ainda? Você tem a graça do Espírito sobre a tua vida ainda? Tira o foco do natural e foque no sobrenatural. Tira o foco da terra e foque um pouquinho nos céus. Restaurarás tu neste tempo, não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu vou declarar para alguém que veio a esse culto, talvez o tempo não seja favorável, talvez a estação não seja favorável, mas tudo já diz, é só um tempo, é só uma estação, vai se envolvendo com o Espírito, porque enquanto você se enche dele, Deus muda o teu tempo e a tua estação. Recebereis a virtude. Mas quando vai ser? Não muito depois desses dias.
Não vai demorar muito, não. Não é que vai vir, é que já está vindo. Não é que está chegando, é que já está chegando. É bem próximo. O que era o Pentecostes? São 50 dias após a Páscoa. Dos 50, Jesus passa com ele 40. Só que dos 40 até os 50, eles vão estar sozinhos. Quem nunca passou essa fase na vida? Tem fases que é só você e Deus, e parece que Deus também não responde. Parece que o céu está de bronze. Você até ora, você faz campanha, você abre a Bíblia, fala aqui comigo, e Deus não fala nada. São os 10 dias. Quando as coisas apertam um pouquinho mais, é porque você está mais perto de receber a promessa. Mas espera aí, dos 50 dias, 40, Jesus passa com eles, porque Ele lembra da tua estrutura, Ele sabe que você é pó, Ele sabe que se você ficar 50 dias sozinho, você não aguenta não, você não suporta não, então Ele está dizendo, mesmo que você não perceba, mesmo que você não esteja vendo, mas eu estou aqui do teu lado, eu estou falando contigo essa noite. 40 dias, Jesus passa do lado deles, mas 10 dias eles passam sozinhos. Não muito depois desses dias. Está bem perto de acontecer. Você já pode sentir pela fé o que Deus está começando a fazer? Tem alguém para me ajudar nesse teclado? Eu já vou começar a encerrar. Está perto. Está chegando. A Bíblia diz que Jesus aqui foi visto por pelo menos 500 irmãos. 500. Só que quando a promessa vai se cumprir, só tem 120. Está tão perto. Mas tem alguns que não aprenderam a passar pela escola da espera. Toda vez e todo mundo que ganha uma promessa de Deus, ganha uma carteirinha imediata para entrar na escola da espera. Aprenda a esperar. Espere. Só que nem todo mundo consegue suportar a espera. E aí alguns recuam. Alguns retrocedem. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Se você olhar para trás, você está mais perto de chegar do que de retroceder. Só faltam 10 dias. Aí vem o capítulo 2, versículo 1. Se você quiser promessa, você precisa obedecer à voz de Deus. Você precisa tirar o óleo do natural e focar no sobrenatural. Você precisa da virtude do Espírito. Aí vem o capítulo 2. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. E cumprindo-se. Você está percebendo? Estão esperando 50 dias, Jesus mandou esperar mais 10, aí vem, e cumprindo-se o dia. Parece que nunca ia chegar. Pois é, mas já chegou, cumprindo-se o dia. Mas eu estou esperando há tanto tempo, mas cumprindo-se o dia de Pentecostes. E esse cumprir aqui, dá uma ideia no original, de quando Pentecostes foi completamente chegado, indicando plenitude de tempo, ou um tempo perfeito e completo, na hora exata, porque Deus, Ele nunca se atrasa, Deus chega na hora certa, no momento certo, Deus não chega nem antes e nem depois, Deus chega na hora certa, e cumprindo-se os dias, e na hora certa. O que é que acontece? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam, mas peraí, não era 500? Não só tem 120? 380 não voltaram para trás? Como é que é todos? É porque, na verdade, nem todo mundo que começa com você vai chegar no dia do cumprimento da promessa junto com você. Quem Deus selecionou para participar dela estará lá, estando todos reunidos. Eu vou entregar. Nem todo mundo está debaixo do mesmo propósito que você. Nem todo mundo está debaixo da mesma visão que você. Labaracheia. E é por isso que eu estou tirando alguém do teu caminho. É por isso que eu estou fazendo alguém voltar para trás. Porque ele se continua do teu lado, ele ia te tirar do foco, ele ia te tirar da promessa. Então não chore, porque quem está voltando para trás, quem tiver que ficar,
Estavam todos. Quem tinha que participar estava lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma intensidade. Não me importa se passou 3 ou 5 dias, eu continuo no mesmo lugar, adorando do mesmo jeito, levantando a voz do mesmo jeito, erguendo a minha mão do mesmo jeito, chorando do mesmo jeito, intercedendo do mesmo jeito, adorando do mesmo jeito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, você acredita que um de repente de Deus pode estar entrando na tua vida aqui essa noite? De repente, eu não esperava, mas de repente, não estava marcado na agenda, mas de repente o telefone tocou, de repente a febre passou, de repente alguém chegou em casa e disse: mãe, eu aceitei Jesus no trabalho, de repente o laudo foi mudado, de repente o juiz deu a sentença, de repente uma porta se abriu, de repente. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar ao Deus do de repente, ao Deus de surpresas. Mas eu estava esperando por tanto tempo. Pois é, mas chegou a hora, é agora, de repente. Aleluia, 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 o Deus do de repente. De repente, vem de onde? Do céu, vem da terra. Vem de alguém? Não, vem do céu. Porque existem coisas que se não vier do céu não funciona. O que vem da terra por si só se destrói, mas o que vem do céu, de repente veio do céu. De repente veio do céu. Você tem fé? Você tem fé na palavra que está sendo liberada aqui essa noite? Então levanta a mão aí onde você estiver e pega o que está descendo do céu sobre a tua vida aqui agora. De repente veio do céu, veio do céu, veio do céu. Alguém vai perguntar: de onde veio? Veio do céu. Mas como é que chegou? Chegou do céu. Veio do céu como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles não estão nem em pé para orar, ou estão de joelhos, eles já estão assentados. Eu não sei se tinha terminado o turno da oração, eu não sei que momento é esse, mas eles estão assentados. E de repente vem do céu como um som de um vento impetuoso. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu estou fazendo sobre a tua vida será audível. Você pode ouvir o som que vem do céu? Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Quem é que pode segurar o vento de passar em algum lugar? Você pode criar uma parede, mas ele passa por debaixo da porta, passa pela fresta da janela. É como se Deus estivesse dizendo: o que eu estou fazendo ninguém vai conseguir deter. Eu estou vindo como um vento veemente e impetuoso. Quem é que pode segurar? Quem é que pode deter? Quem é que pode paralisar? Se sou eu que estou soprando. Ele veio como um vento veemente. Se esse vento soprasse aqui agora, se esse vento soprasse na tua casa essa noite, se esse vento soprasse no teu coração aqui, e foram, versículo 3, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava assentado. Versículo 3, e foram, não é que só vai se ouvir, meu irmão, Deus sabe quem nós somos, a gente quer ver,
Você não quer só ouvir. Se só ouvir bastasse, você estaria muito mais crente do que está hoje, porque a gente vem no culto, Deus libera palavras e mais palavras, e aí quando você volta para casa, porque você quer ver, aí Deus, você não precisa ver alguma coisa para acreditar? Você não quer ver? Não tem problema não. Embora a fé venha pelo ouvir, eu não vai ser apenas audível que eu vou fazer, vai ser visível, vai ser notório, e foram vistas por eles. Não é todo mundo que viu, mas eles que estavam ali viram. Quem estava reunido conseguiu contemplar o que eu estou fazendo na tua vida. Talvez nem todo mundo vai conseguir ver, mas quem tem os olhos espirituais pode abrir, pode começar a enxergar o que eu já estou mandando. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre alguns, não, mas sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Você acredita nisso? É sobre cada um deles. Não é alguns que vieram aqui, mas sobre cada um que está neste culto, sobre cada um que me assiste pela internet. Tem algo de Deus pousando. Versículo 4 para encerrar. E todos foram cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito. Não é que ele selecionou uma parte e encheu alguns. Não, é que todos foram cheios do Espírito. Todos. Você acredita nisso? Todos. Ninguém vai ficar de fora. Nem a tua casa vai ficar de fora. A tua vizinhança não ficará de fora. Os teus filhos não ficarão de fora. Os teus parentes não ficarão de fora. Todos serão cheios desse Espírito. O povo vai se assustar. Aí Pedro vai renovar, vai sendo usado por Deus. Deus renova uma promessa. Sabe o que é isso daqui? É o cumprimento de uma profecia que o Senhor usou lá Joel há anos e anos atrás para profetizar o quê? Que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Você acredita? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os mancebos terão visões. É cumprimento de promessa. E a mesma promessa está sendo renovada para os nossos dias. Você acredita que nós estamos nos dias finais? Você acredita que nós estamos na era final? Então a promessa continua de pé. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, a tua igreja faz parte dessa promessa. A tua casa faz parte dessa promessa. Eu encerro agora. Eu encerro aqui. Olha como esse texto de Joel termina. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os mancebos terão... Mas peraí, será que não tem uma coisa errada aí não? Porque quem é que tem que ter sonhos de vida? São os velhos? Geralmente são os jovens. Jovem que tem todo um ímpeto para ter sonhos. E visão, estratégia, quem é que tem? São os jovens? Não, geralmente quem tem são os velhos. Ele tem visão de vida. Né? Já viveu muita coisa. Mas o Senhor está dizendo, nos últimos dias eu estou fazendo algo diferente aí. Eu estou dando visão para os jovens. E estou renovando sonhos para os velhos. Sabe o que acontece? É que ninguém ficará de fora. Até os velhos vão voltar a ter sonhos. E para o mancebo que não tinha visão nenhuma, eu estou dando visão, estou dando experiência. Você recebe isso?
e todos foram cheios do Espírito. Amém. Amém. Encerrei. Terminei. Mas eu quero terminar orando com você. Eu vou te dar alguns minutos. Eu falei sobre uma promessa, que era a promessa de ser cheio. Falei como ela se cumpriu. E você entrou aqui essa noite de hoje precisando de um de repente de Deus na sua vida. Precisando que uma promessa saia do papel e se torne realidade. Você entrou aqui essa noite de hoje precisando de tantas coisas. Mas o tema é ser cheio. Ser cheio. Então eu quero que você curva a sua cabeça aí. Mas antes, olhe para cá. Se eu fosse dizer para você orar e falar sobre as suas causas e sobre o que você precisa da graça de Deus e do poder de Deus para suportar, você vai passar a noite inteira aí e não vai terminar. Mas eu gostaria que dentre tantas causas que você tem na vida, você escolhesse uma causa, uma necessidade, uma porta que você precisa que seja aberta, uma promessa que você precisa que saia do papel e se torne realidade, um favor de Deus, uma causa de Deus. Você vai escolher uma necessidade e você vai orar a Deus diferente. Tu vai dizer: Senhor, tu sabe que eu preciso disso, mas mais do que isso eu preciso da tua presença, preciso da tua graça. Vem sobre mim, Espírito, renova a minha vida. Senhor, eu quero sair daqui cheio da virtude do teu Espírito. Você tem coragem para orar assim? Curva a sua cabeça onde você estiver e apresente a sua causa a Deus. Comece a orar a Deus aí agora. Agora, eu sei que você ora com o seu coração, então derrame ele agora na presença do Senhor teu Deus aqui essa noite. Espírito Santo, tirei muito baixo. Vai. Meu Consolador, Espírito Ele sabe quem eu sou. Se você não souber o que orar, ore com essa canção. E mesmo assim se importa com quem? Comigo. E mesmo assim Ele ora em mim. Diga: Tu és santo. Tu és santo. Oh, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo. Ele é. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Que ele é? Ele é o quê? Abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Ele ainda fala comigo e ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, vem me convencer que sou dependente de Deus. Feche os seus olhos e sinta a presença dele aí agora.
Sinta o abraço dele essa noite na tua vida. Oh, seja renovado por essa presença agora. Você que nunca mais chorou, volte a chorar agora. Você que nunca mais falou em línguas, volte a falar em outras línguas agora. Aproveite esse momento. Teu Pai está na casa. O Espírito de Deus passeia neste lugar. Oh, lá para Xandarábia. Oh, Managassura Calabanábia. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Não se afaste de mim, não se afaste de mim. Não se retire de mim, Espírito Santo. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor.